Livro de Romanos, capítulo 4. O que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, então, esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. E fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós, como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. O qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para a nossa justificação.